eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um coelhinho. Preparei esse coelhinho clássico aqui, coelhinho com a cesta de cenouras. Então nós vamos começar pelas cenouras dentro da cestinha. É muito pequenininho, então nós vamos começar com o pincel 2, preenchendo as cenouras com amarelo ouro. Com isso a gente vai identificar o desenho e fica mais fácil de trabalhar. A gente tem a alça da cestinha, um pedaço da cenoura tá por trás. Toda essa parte aqui, ó, é cenoura. Nós vamos fazer assim, primeiro uma sombra com o cenoura, a cor cenoura. Você pode usar caramelo, cerâmica, mas bem pouquinho, laranja. Essa cenourinha tá com um pedacinho atrás dessa, então a gente vai fazer uma sombra aqui, olha, assim, puxando para aquele lado lá. Essa cenourinha, ela tá em cima daquela e tá por trás aqui da alça. Então, esse pedacinho aqui dela, olha, pode ficar um pouquinho mais escuro. Essa daqui tá por trás, então eu vou colocar a sombra nela aqui e aqui. Ela vai ficar mais escurinha, olha. E essa tá por cima de tudo. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui na base. Vou dar uma subida assim pelo ladinho. Em seguida eu vou usar o marrom para fazer mais um pouquinho de sombra. Você pegue muito pouquinha tinta, tá? Só no cantinho do pincel. Vai acentuar um pouquinho mais. Fique em cima da cor cenoura. E agora, para encerrar, eu vou usar um pouquinho do branco, muito pouca coisa também, para iluminar o ladinho aqui onde tá mais claro, onde tá por cima. Isso vai separar bem uma cenourinha da outra. E essa só vai um pouquinho aqui. Em seguida, a gente já vai pegar o verde musgo. Você viu que a cenoura tem assim, como se fosse 3 folhinhas. Só que a cenoura não, a folha da cenoura não é assim. A folha da cenoura é um batidinho. Ela é crespa. Então, a gente vai fazer dessa forma, olha. A gente vai preencher fazendo batidinhas. Aqui temos a outra. Onde elas se encontram, a gente vai separar depois com um pouquinho do marfim, porque aqui, olha, elas são umas sobre as outras. Isso daqui sobe em cima do braço do coelho, mas isso a gente resolve depois. Aqui nesse ponto paramos com as cenouras, deixamos secar. Vamos para a cesta. Você vai preencher a cesta com o amarelo pele. Vou usar um pincel número 4. A gente vai fazer a base com amarelo pele. Voltando com o pincel número 2, eu vou preencher esse cantinho aqui com o sépia. Isso daqui é lá no fundo da cesta, lá dentro. A alça também já vou preencher com sépia. Aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pincelada aqui na base, tá? Eu vou colocar uma pincelada aqui, olha, em cima dessa linha. Você viu que é uma pinceladinha assim meio gordinha. E eu vou puxar essa pincelada pra lá e pra cá. Sempre seguindo essa linha, cuidado para não entortar. Ele tem que ficar assim, ó, paralelo com a borda de cima aqui da cesta. Vou colocar aqui outra pincelada gorda. Ficou muito gorda, vou lavar o pincel para tirar o excesso. E vou puxar também, olha, a gente põe gordo de tinta para sobrar tinta ali para poder puxar pros dois lados.
Vou colocar um pouquinho aqui de sombra, ó, uma pinceladinha. E vou dar uma esfumaçada pra lá. E um pouquinho aqui na borda. E vou dar uma esfumaçada pra dentro. Olha, vai ficar assim. Agora eu vou pegar o amarelo pele. E vou dar uma pincelada aqui, ó, na borda de cima da cesta. Pra marcar a beiradinha. E aqui no meio, de leve, olha, dando pinceladinhas. Se quiser fazer com pincel zero, se aqui tiver mais segurança, pode fazer. Aqui nesse cantinho, eu vou aproveitar o pincel sujo de sépia e vou fazer uma esfumaçadinha, assim, ó, pra fazer um fundo. Com o sépia, eu vou dar uma realçada aqui, ó, por trás, por baixo da beiradinha da cesta. Pronto. Voltando aqui na cenoura, que já secou um pouquinho, com o marrom, eu vou fazer aqui, ó, assim, uma meia lua. E alguns risquinhos, assim, ó, de ladinho. Aqui, olha, contorninho, uns risquinhos de ladinho. Bem pequenininha. E vou pegar o verde e vou pôr um cabinho. Com o marfim, eu vou colocar um batidinho desse lado aqui, da bordinha dessa ramagem da cenoura. Vou colocar um pouquinho aqui só em cima, nesse. Esse daqui eu vou passar por cima dos dois lados, então eu vou pôr um pouquinho aqui. E vou colocar um pouquinho aqui, ó. Isso vai servir para separar uma ramagem da outra. Agora nós vamos para o coelho. Nós vamos preencher aqui as pernas e a barriga do coelho de branco. Agora nós vamos fazer assim, com o cinza. Se você não tem, pode misturar um pouquinho de preto no branco. Você vai fazer a sombra. Você viu que vai ficar bem clarinho, porque o cinza em cima do branco, ele vai ficar mais diluído. Olha, uma sombra bem esfumaçadinha. E você pode fazer me acompanhando. Aqui a gente tem a barriga, embaixo do casaquinho, coloque um pouquinho de tinta e dá uma esfumaçadinha. Aqui embaixo da camisa, embaixo da mão. Aqui nós temos a linha da barriga, o contorno da perninha, e aqui já temos a linha da pata. Vou aproveitar aqui a tinta, vou pôr aqui já no contorninho da pata do lado de fora. Você viu que aqui a gente trabalha com pincel pra cá, a sombra vai ficar pra dentro da perna. Aqui, ó, você trabalha com pincel aqui, aqui tem que ficar branquinho. Temos aqui a área dos dedinhos, vai ficar também sombreadinha, área de fora. E essa parte aqui, ó, coloque bem em cima da linha e faz assim. Vai fazendo assim, pincel. Essa parte aqui da patinha dele, você vai usar o cor de rosa. Brilhado. Você vai pegar um pouquinho do rosa chá. E aqui a gente tem a roda maior, então você vai pôr o pincel assim, ó, e vai girando do lado de dentro. Vai ficar clarinho aqui e o rosinha bem acentuado na borda. Essas outras bolinhas, a mesma coisa. Olha, você coloca o pincel, dá uma giradinha.
De um lado vai ficar o contorno e do outro lado não vai chegar a fechar a rodinha. Já pegue o pincelzinho 0 e vai fazer aqui, ó, o dedinho, o outro dedinho. Essa cor aqui é o chumbo. Chumbo é um cinza bem escuro. Então, você vai pegar agora o preto e vai misturar um pouquinho do branco para dar uma clareadinha nele. Você vai fazer esse cinza chumbo para colocar alguns pelinhos nele. Mas esses pelinhos são assim, olha, você não vai deixar, não precisa deixar aquela coisinha bem leve, aquele pelinho bem fininho. Você vai aproveitar e vai colocar o pincel em cima do cinza escuro e vai fazer uma trabalhado de pincel assim, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aqui a gente entra um pouquinho só. Nessa área aqui a gente vai fazer assim, ó, uma porção de pinceladinhas. Só pra não ficar aquela linha dura. Pronto essa parte. A camisa dele, nós vamos preencher com azul celeste inteiro. Preenchi de azul celeste, agora eu vou fazer uma sombra. Essa sombra, olha aqui, ó, tá vendo esses cantinhos? Você vai colocar nos cantinhos que fazem as viradinhas da gola e ali da manga. Você vai colocar aqui, ó, por baixo da gola. É pouquinha tinta, tá? E dá uma esfumaçadinha. Você vai colocar aqui, ó, o bracinho tá por cima da camisa. Então, a gente vai pôr pro lado de cá um pouquinho. Aqui na gola, embaixo da gola. Aqui a gente tem a manga, então, a mãozinha e a manga estão por cima, vai ficar assim. E esse lado aqui, eu vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo da carinha dele. Agora, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Não vou colocar a tinta bem na borda, vou colocar um pouquinho pra dentro. Pode até deixar meio manchadinho. Aqui essa ponta bem clara, mas você viu que eu não coloquei na bordinha. Ficou meio manchadinho de azul, com azul celeste. Esse lado de cá vai só um pouquinho aqui no cantinho. Aqui a manga vai ficar clarinha e vai passar reto. A gola vai ficar bem mais branquinho aqui, bem nesse biquinho. O lado de cá vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o violeta e vou fazer como se fosse um meio contorno. Aqui desse lado também. Com o branco, aqui é essa bordinha aqui, olha, você vai com o pincel 0, com um pouquinho do branco, pra fazer essa pontinha. E aqui a camisa passa por baixo, então tem que ficar bem acentuado ali o contraste. Essa parte da camisa aqui, eu vou fazer um contorno também com violeta, só que eu vou fazer com pontinhos. A gravata tá por cima, então só vem até aqui. Só pontinhos. Não vai ficar aquela linha retinha. E quem tem dificuldade de trabalhar com linha reta com pincel 0 vai poder fazer esse contorninho aqui sem dificuldade nenhuma. Eu vou fazer as duas mãozinhas, quer dizer, aqui tem um bracinho e essa mãozinha. Eu vou trabalhar enquanto seca aqui o azul. Você vai fazer do mesmo jeito, preencher com o branco, colocar a cinza e depois fazer
alguns pelinhos com o cinza chumbo. Eu vou fazer o meu, depois você confere. Já preenchi aqui o bracinho. Você viu que eu coloquei um pouquinho de sombra aqui embaixo, um pouquinho de sombra aqui. Agora, com o pincel zero e o chumbo, eu vou fazer aqui, ó, uns pelinhos. O pelinho não é para deixar aquela coisa muito pontudinha. É só para fazer uma textura. Aqui só vou acentuar um pouquinho. Aqui, ó, vou colocar o dedinho, marcar o dedinho e contornar aqui por baixo. Vou preencher de vermelho escarlate a gravata. Com o violeta, eu vou colocar aqui um pouquinho de sombra. Aqui embaixo do queixo dele também um pouquinho. Ó, vou puxar. E tô iluminando com vermelho vivo. Não precisa pôr toda a borda, põe aqui pelo meio assim, ó. E dá umas puxadinhas. Pronta a gravata. Você vai preencher agora, não a cabeça aqui, você vai preencher as orelhas e essa parte aqui, ó, de fora. Aqui dentro não. As orelhas e isso aqui. Vou dividir em partes que acho que vai ficar mais fácil. Não, você não vai correr o risco de se perder aqui dentro nesses espaços. Agora que eu preenchi a orelha e essa parte de fora, isso aqui ignora, tá? Mudei de ideia quando eu tava fazendo aqui. Pega um pouquinho do rosa chá e você vai colocar aqui, ó, dentro da orelha. Seguindo mais por essa linha. O meinho fica claro, se põe aqui e aqui. Nessa outra também, ó, se põe aqui e um pouquinho aqui. Isso aqui é menorzinho. Agora vamos à sombra com o cinza. Bem pouquinha tinta, tá? Você vai fazer um contorninho aqui. Não é linha, tá vendo? Não é linha reta. É assim, ó, crespinho. Então, você já vai trabalhando com o pincel fazendo isso. Aqui, bem pouquinho. Aqui, olha, essa linha também, bem pouquinho. Nem chega embaixo. Esse lado aqui, já pode deixar um pouquinho mais forte. Vai fazendo esse movimento, olha. Aqui tem um crespinho, também você faz com esse pincel com o cinza. Essa parte de fora também. Aqui embaixo do chapéu, você já deixa um pouquinho mais escuro, só que aqui você vai esfumaçar. Essa parte aqui também, pelinho. Aqui, ó, entre o rosa e o branco, você vai deixar também uma linha fraquinha, contorno da orelha do lado de fora, um pouquinho aqui do lado de dentro. Agora, a gente vai trabalhar essa área aqui, ó, essa linha aqui. Você vai pôr a tinta, deixando também crespinho. Toda a volta aqui da carinha dele. Na verdade, você pode colocar essa pinceladinha bem em cima do risco. Pronto. Agora, você vai preencher a parte de dentro. Você vai respeitar o olho, o nariz e a boca. Deixe bem certinho para você não entortar a carinha. Olha, bem certinho no risco. Quando chegar nessa parte aqui, você vai colocando a tinta sem deixar linha também. Vai deixando assim crespinho. Aqui vamos por partes.
Primeiro, com o pincel 0, você vai preencher de vermelho escarlate essa parte da linguinha dele. Pode preencher de vermelho também o nariz. Você viu que aqui tem um risco saindo do nariz, assim meio curvo. E depois aqui saindo da boca e saindo da boca. Faz aqui duas bolinhas. No final, aqui, ó, no finalzinho da boca, você vai pôr uma pinceladinha de rosa chá, aqui, ó. Não é dentro, tá? É aqui fora. Do lado de cá também. Ó, você põe assim um pouquinho e vai esfumaçando. Agora, a gente vai trabalhar com o cinza. Pegue bem pouca tinta e você vai fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo, aqui, ó, do lado do dentinho, embaixo, só um pouquinho. Mais um pouquinho do lado de lá também. Embaixo da linha. Do lado do vermelho ali da boca. Aqui dentro não, você vai pôr aqui, ó. Vai pôr bem em cima da linha e vai dar uma esfumaçadinha pra fora. Mas é muito pouco. Agora, a gente vai voltar com o cinza nessa partezinha aqui. Eu tô com o pincel 2. Não vou pegar o 0, porque aqui eu quero fazer aquele crespinho também. Olha, já vai entrando, ficando escurinho aqui. Agora eu vou pegar o 0 e o cinza chumbo e vou fazer o acabamento aqui. Pelinho pra dentro, pelinho pra fora. Aqui dentro da orelha, eu vou deixar um pouquinho mais acentuado. Lado de cá também. Você viu que é pouca coisa. Essa parte aqui, ó, você tem que fazer todo o acabamento assim com o pelinho. Pronto, o dentinho a gente preenche de branco. E vou trabalhar com um pouquinho do preto. O preto eu vou pôr um ponto aqui, ó, embaixo do nariz. E vou subindo para fazer uma sombra. Arredondadinho. Posso até terminar assim meio com um contorninho de preto nessa área do nariz. Depois aqui, ó, dentro da boca, em volta do dentinho, olha o que eu fiz. Eu coloquei um pouquinho, uma linha de preto. Em volta da língua, um pouquinho de preto, um contorninho de preto. Dividindo o dentinho, um risquinho de preto. Com o cinza chumbo. Essa linha aqui, eu vou acentuar. Aqui, ó, circulando o rosa, tem aquela partezinha do cantinho da bochecha. Pra lá também. Aqui no nariz, eu vou pôr uma pincelada de branco, para fazer um brilho. Agora, nós vamos fazer o chapéu. Primeiro, a gente preenche de ocre. Pode preencher inteiro. Agora que eu preenchi, eu vou fazer um pouquinho de sombra. Eu tô usando o pincel número 2. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Tá vendo que nesse cantinho a gente tem a parte da cabeça aqui, ó. Ali atrás é um pedacinho da aba do chapéu. Então, esse cantinho tem que ter assim um pouquinho de sombra. Esse cantinho aqui, ó, é a mesma coisa. Aqui, a gente tem a aba do chapéu que tá virando e fazendo sombra nesse espaço aqui. Olha, tem uma linha aqui, ó. Fazendo isso, a gente já basicamente definiu o chapéu. Eu ainda vou colocar um pouquinho de sombra aqui, puxando pra cá.
E agora, com o pincel número 2 ainda, eu vou usar um pouquinho do marfim aqui em cima. Eu só quero iluminar um pouco. Tá vendo? Toda essa borda aqui tá por cima daquela parte. Então, nós vamos iluminar também com o marfim. Não é uma linha reta. Agora eu vou pegar o pincel 0, a cor marrom novamente, e vamos fazer o acabamento. Essa parte aqui, olha, eu vou fazer assim um crespo, pra cima, pra baixo, vai ficar assim, olha. Só que pequenininho. Nessa parte aqui, a gente vai pôr assim, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, vai parando. E é desencontrado. Olha, pegue bem pouquinho a tinta, faz um pedacinho, pula um espaço, mais um pedacinho. E assim a gente simula a palha. Pronto o chapéu, vamos para o olho. O olho dele é bem arregalado. Vou começar aqui pelo azul celeste, que é a cor do meio. Tô usando o pincel 0 e vou preencher. Esse olho aqui que eu tô fazendo, ele é um pouquinho maior, porque o coelho tá de perfil. Então, sempre vai aparecer um pouquinho maior. O olho que tá mais na frente. Agora, a gente vai colocar o branco, que é essa parte da direita. E para finalizar, o preto, que é a parte da esquerda. Você vai preencher essa parte, esse espaço. E em seguida, a gente já vai puxando. Vou puxando. E ele já vai fazendo o contorno. Aqui embaixo também. Entre o azul e o branco também. Podemos simular aqui uma sobrancelha, só que eu vou misturar um pouquinho do preto com o branco para fazer um cinza, como cinza chumbo. A gente só põe assim olha, bem em cima do olho. Na verdade, não é um risco, é um zigue-zague. Quero colocar como preto, vou colocar aqui dois cílios. Pro lado de cá também, não vou colocar aqui em cima, tá? Aqui, ó, saindo do preto. Curvo. Em cima desse azulzinho, olha, eu vou dar uma pincelada de branco, seguindo a curvatura do azul. E agora, para finalizar o olho, o pontinho de luz entre o preto e o azul, que fica um pouquinho mais acentuado. Feita essa parte, nós vamos trabalhar agora o fundo. Agora eu vou pegar um pincel maior, eu vou colocar aqui uma pincelada de água. Eu vou umedecer um pouco com o pincel, sem encharcar, essa parte aqui embaixo, onde tem essa grama. Eu não tô encharcando, tá? Só umedecendo com o pincel. Pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê e vou dar uma passada aqui, assim, mais pelo meio. Um pouquinho do amarelo ocre e vou fazer aqui algumas manchas. Por aqui, por aqui. E agora o verde pinheiro. Com ele, eu vou fazer os crespinhos que tem aqui na volta,
mas com o pincel grande, porque eu não quero fazer desenhado. Com o pincel grande, a gente não vai conseguir ficar dentro do espaço, vai invadir a área de fora. Então, pode invadir, para ficar assim meio manchadinho. Você tem aqui uma sugestão da forma, tá? Mas pode sair para fora um pouquinho, mas deixa assim, crespo. Agora, essa parte aqui, eu vou deixar com verde pinheiro mais puro. Ele vai ficar mais escuro. Por aqui, olha, só vou sujar em cima dessas duas cores que a gente já tem. Agora, vou lavar meu pincel, vou pegar um outro menor e vou chegar com o verde pinheiro aqui. Depois você só faz assim, ó, limpa o pincel para dentro da outra cor. Olha, vai ficar manchadinho. Não deixe aquela linha certinho aqui para esse lado. Para esse lado você tem que fazer assim, ó, você disfarça. Agora, aqui deixe bem certinho na linha do corpinho do coelho. Ainda vou pegar um pouquinho do cinza chumbo e vou escurecer um pouco mais ainda desse lado sobre o verde pinheiro. Olha, vai ficar assim, o cantinho ali mais escuro. São as cores que a gente usou aqui no coelho. Pronto, essa parte. Agora nós vamos fazer aqui pra cima. Meu pincel tem um pouquinho de água. Eu vou pegar azul bebê e vou fazer aqui, ó, um pouquinho de mancha. Mancha mesmo, não precisa umedecer. Você põe um pouquinho de água no prato e põe bastante tinta no pincel. Mais uma pinceladinha, olha, de água com azul. E vou colocar aqui, ó, nessa parte, em volta da orelha, aqui da cabeça dele, vou colocar um pouco, uma manchinha. Vou sair aqui desse lado. Não faça grande, é só aqui, pertinho da cabeça dele. E vou colocar mais um pouco desse azul aqui. Se você não tem o azul bebê, pode colocar outro tom de azul. Pode misturar com um pouquinho do branco. Sem lavar o pincel, peguei o amarelo bebê. Com o amarelo bebê, eu vou colocar aqui umas manchinhas, entrando para cima do azul, o que vai ficar esverdeado. Vou colocar aqui um pouquinho também, uma mancha. Aqui e aqui. Uma cor meio que some, olha, dentro da outra, só que as cores aparecem, todas elas aparecem. Não é para misturar tudo, é para deixar assim manchadinho. Com o amarelo pele, eu vou fazer aqui na cesta, na alça da cesta, esses risquinhos. Vamos fazer umas florzinhas. Primeiro eu vou pegar o vermelho vivo, vou colocar bem aqui, nessa área mais clara. Olha, vou colocar assim, como se fossem 5 pontinhos. Em seguida, sem lavar o pincel, eu vou pegar o rosa chá. Eu vou colocar outra aqui, ó, 5 pontinhos. E outra vez com o violeta. Vou colocar mais uma vez aqui. Desse lado de cá, eu vou colocar uma rosa chá. Agora, com o branco, eu vou refazer a florzinha. Pego menos tinta, só um pouquinho. Aí, eu vou fazer assim, olha, do ladinho. Eu aperto o pincel e dou uma giradinha. Isso vai separar as pétalas. Aperta o pincel e dá uma giradinha. Não precisa ficar perfeito.
pode ficar uma manchinha, vai ficar gracioso, vai parecer florzinha. Esse branco, ele não vai tirar a cor, ele vai clarear. Você tem que pegar pouquinha tinta no pincel. E só do lado de cima, olha, só aqui que tem tinta. Miolinhos com amarelo ouro. Acabamento com pincel 0 e marrom. O acabamento é assim, você faz umas batidinhas na parte de baixo do miolo. Ele faz como se fosse uma sustentação pro miolo. Volto com o pincel 2 e o verde musgo e vou fazer assim, olha, pequenas apertadinhas de pincel em volta das florzinhas. Procura colocar assim de 2, de 3. Vou pegar o verde pinheiro, vou dar uma reforçadinha aqui, olha. Começou a secar, então começou a aparecer em alguns pontos os riscos do carbono. Então eu tô pegando a tinta verde pinheiro e refazendo aquelas pontinhas da grama, onde eu vejo o risco. Sem alisar muito, tá? Não é pra ficar perfeito. Tem que ficar assim, irregular. Esse é um coelhinho simples de fazer. Eu acho que todas vão conseguir, com certeza. Uma pintura assim bem básica. Todos vocês vão conseguir fazer esse coelhinho, que é um símbolo comercial da Páscoa. Espero que tenham gostado dessa decoração que serve para a época da Páscoa. E esse risco você encontra disponível na minha página, Só na Lu Pintura.